Muito bem, irmãos. Pode passar o slide aí, por favor. Nós estamos estudando o livro dos Salmos, como é do conhecimento dos irmãos. O livro dos Salmos é o livro 19, num total de 39 do Antigo Testamento. O pastor Nelson começou a estudar a Bíblia lá em Gênesis, no dia 18 de outubro de 2017, e eu vi nas minhas anotações, nós começamos a estudar o livro dos Salmos no ano passado, dia 19 de março de 2025, nós estudamos o Salmo 1, o Salmo 1. Então, essas são algumas estatísticas aí dos nossos estudos bíblicos. Hoje, a minha ideia é estudar o Salmo 102 com os irmãos. O tema que eu dei para o nosso estudo é esse aí, a oração de um homem aflito. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 102 e deixe-a aberta nessa passagem da Escritura. Vamos estudá-lo e, no final, tirar algumas lições para a nossa vida. Então, o tema é a oração de um homem aflito. O texto tem 28 versículos e, se eu fosse resumir o texto, seria essa palavra que eu deixei em amarelo aí, oração. A palavra-chave do nosso estudo bíblico hoje é oração. O autor do Salmo vai fazer uma oração. Ele estava aflito, angustiado, e ele vai buscar a direção de Deus para a sua vida. Então, a palavra-chave aí, oração. Deixa eu passar algumas informações sobre o Salmo 102 antes de nós entrarmos nele propriamente dito. 3 informações importantes sobre este salmo, e vocês vão ver que ele é muito rico, muito precioso. A primeira informação é sobre o autor. Não sabemos quem escreveu o Salmo 102. O máximo que nós sabemos é a condição na qual ele se encontrava, aflito. Ele mesmo vai dizer no texto que estava aflito, angustiado. Quem é o autor? Não sabemos. É um salmo anônimo e tudo que nós sabemos é a condição que ele se encontrava. Ele estava em aflição. A segunda informação importante para que nós entendamos o salmo é a questão do contexto. Nós temos uma pista, eu vou sempre em busca das pistas aqui no texto, né, para nos ajudar. Nós temos uma pista indicando que este salmo provavelmente foi escrito depois do cativeiro babilônico. Os irmãos sabem que o povo de Israel experimentou 2 cativeiros. Quando o reino foi dividido, lembra lá com Roboão, 1 Reis, capítulo 12, se não me engano, as tribos foram divididas, 10 tribos ficaram ao norte, cujo rei era Jeroboão, primeiro filho de Nebate, e 2 tribos ficaram ao sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E depois o povo foi desobedecendo a Deus, se desviando dos caminhos do Senhor, e as 2 partes do reino, norte e sul, foram para o cativeiro. Em 722 a.C., o reino do norte foi para o cativeiro assírio, assírio com A, porque tem Assíria e tem Síria com S. Então, 722 foi o reino do norte. O tempo passou e o reino do sul não aprendeu a lição. Quando eles viram o reino do norte indo para o cativeiro, eles deveriam aprender a lição, não aprenderam, e o reino do sul também foi. Isso foi, historicamente falando, em 586 a.C., sob o domínio já da Babilônia, e Nabucodonosor, o megalomaníaco Nabucodonosor, veio, destruiu a cidade, destruiu as casas, os templos principais, tocou fogo lá no templo, levou os utensílios para a Babilônia, e é curioso, você pode perceber isso no final do livro de Jeremias, Jeremias que havia passado
pelo menos 23 anos da vida dele falando a mesma coisa, pregando a mesma mensagem, se entreguem aos babilônicos e vocês salvarão a sua vida. No final lá de Jeremias, quando Nabucodonosor invade a cidade, Nabucodonosor não fez mal ao profeta, lembra? O rei disse, olha, se o Jeremias quiser ir para a Babilônia, ele vai. Se ele quiser ficar, ele fica. Então, Deus o protegeu. Jeremias estava diante do homem mais poderoso da terra, Nabucodonosor. E o Nabucodonosor deu a ele o direito de escolhas. Ou você vai, ou você fica. Como Jeremias estava indeciso, então eu decido, você fica. Então ele ficou. E, portanto, esse salmo aqui é de um autor anônimo, desconhecido, que viveu depois do ano 586. E veja só as pistas que ele dá no texto. Não está claro, ele não diz isso, mas ele mostra pistas. Versículos 13, 14 e 20, ele dá algumas pistas para nós. Veja só. Versículo 13. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. A palavra piedade é um sinal que é depois do ano 586. Versículo 14. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Pedras que viraram pó, depois de 586. E ainda o versículo 20, outra pista interessante aqui no texto. Veja aí o versículo 20. Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. A palavra cativos. Então, olha só. No versículo 13, piedade. No versículo 14, pó. E no versículo 20, cativos. São 3 dicas aí, 3 pistas importantes, mostrando que o salmista desconhecido escreveu o salmo depois de 586, quando o Reino do Sul foi deportado para a Babilônia. Muito bem, então você tem a pista. A terceira informação importante do salmo é o seu tipo. O Salmo 102 é um salmo messiânico. O Salmo 102 aponta para Jesus Cristo. Você vai perceber que o sofrimento que ele tem aqui é messianicamente apontando para Jesus Cristo. Ele sofre, ele tem angústias, ele tem aflição, ele tem sentimentos muito ruins, as mesmas coisas e parecidas com o que Jesus sofreria lá no Novo Testamento. E é curioso que você vai perceber, eu destaquei ali, os versículos 25 a 27 são citados no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Veja lá, vamos para esse texto lá de Hebreus, depois você volta. Os versículos 25 a 27 são citados pelo autor, literalmente, o autor aos Hebreus. E lá o autor aos Hebreus estava falando de Jesus Cristo. Veja só, Hebreus 1, versículos 10 a 12, diz assim. Veja que é muito parecido, é igual o texto. Versículo 10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Veja que a diagramação do seu texto está até diferente, não está? Está um pouquinho, a margem está diferente aí, porque é uma citação literal lá do Salmo 102, versículos 25 a 27. Portanto, nós estamos diante de um salmo messiânico, um salmo que aponta para o sofrimento de Cristo que ele enfrentaria. Muito bem, agora nós podemos entrar, nós temos condições de entrar no Salmo 102. Veja aí, eu fiz um esboço para vocês aqui, né? Trouxe uma sigla para vocês, para variar, né? Raramente eu trago uma sigla, mas hoje eu trouxe. Veja só, esboço do Salmo 102.
ele está dividido em 4 partes. Primeira, o clamor do salmista, versículos 1 e 2. Segunda, a confissão do salmista, versículos 3 a 11. Terceira, a crença do salmista, versículos 12 a 22. E quarta, a confiança do salmista, versículos 23 a 28. Então eu formei uma sigla aí, os 4 Cs, para ficar mais fácil, mais didático e você memorizar. Então, na verdade, o Salmo 102 é uma oração em que o autor usa os 4 Cs: clamor, confissão, crença e confiança. Os 4 Cs da oração deste autor anônimo: clamor, confissão, crença e confiança. É o que nós vamos ver aí nesse texto. Para os irmãos que estão em casa também nos assistindo, eu fiz uma sigla também com 4 Cs. Hoje eu gastei toda a minha massa cinzenta para fazer essas siglas aqui. A primeira eu já falei para vocês, né? Para quem está em casa, eu também consegui fazer 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e compareça. Gostaram? Gastei toda a minha massa cinzenta, 2 siglas foi demais, né? Então, para nós que estamos aqui, clamor, confissão, crença e confiança. Para os que estão em casa, curta, comente, compartilhe e compareça da próxima vez, tá bom? É o que nós vamos ver. Vamos lá então, cada um no final faça uma chamada oral aqui, eu pego 4 pessoas aleatórias e cada um fala uma letra C. Vamos para a primeira parte. A gente vai lendo por partes e esclarecendo algumas coisas. Primeira parte, o clamor do salmista. Primeiro C, versículos 1 e 2. Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Então, não sabemos quem é o autor, sabemos que ele estava aflito e desfalecido. E a palavra queixume aqui, a gente não está muito acostumado, a gente não usa no nosso dia a dia a palavra, eu vou fazer um queixume aqui para o Joel Medina, tal, para o Paulo, a gente não usa, né? Queixume também, leia-se queixa. Ele faz uma oração, porque ele está aflito e ele se queixa perante o Senhor. Mas ele se queixa do quê? Se a nossa teoria estiver correta, ele está se queixando do que aconteceu no ano 586, quando Nabucodonosor, o megalomaníaco Nabucodonosor, veio e destruiu Jerusalém. Então é uma oração, e nessa oração ele coloca aí os seus 4 Cs diante de Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Então fica claro aqui que o que ele está fazendo é um clamor, um pedido, uma súplica. E eu coloquei ali algumas observações. A primeira delas a ideia dele é a seguinte aqui, no clamor. Resumindo o clamor dele, que Deus não se esconda no dia da sua angústia. Ele pede que Deus não oculte o rosto, que Deus não se esconda dele, que ele possa encontrá-lo no dia da sua angústia. Porque quando nós passamos por angústia é muito complicado. Ficamos tristes, abatidos, desanimados, sem força para nos levantar. E então o pedido dele é que Deus não se esconda de mim na minha angústia. Então vamos ver aí alguns detalhes que ele coloca nesse clamor. No versículo 1, ele faz, aqui no versículo 1, ele faz a sua súplica ao Senhor. Observe que eu deixei a palavra em amarelo aqui, súplica. A frase inicial do texto mostra uma intensidade, mostra uma força. Às vezes a gente fala palavras assim, sem refletir, não é? E sem saber o significado das palavras. As palavras, dizem alguns, têm poder, não é assim que as pessoas falam? E veja que ele diz assim, Senhor, ouve a minha súplica. É mais do que um pedido. É uma súplica. É um rogo. É algo que denota muita intensidade.
Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 12 dizendo, vocês devem lembrar, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E observem que lá em Romanos 12, ele não diz, eu peço a vocês, eu rogo. Então, pedir, rogar e suplicar são intensidades diferentes. Ele está suplicando que Deus ouça o seu clamor. Na verdade, segundo o versículo 1, ele coloca a expressão clamores no plural, indicando repetição. Indicando que ele clamava hoje, e clamava amanhã, e clamava mais. Os meus clamores. Não foi um clamor só. Não foi uma vez só que ele se colocou diante de Deus para que Deus o ouvisse, Deus o atendesse. Versículo 2, sobre o clamor. Ele clama no dia da sua angústia. E eu coloquei ali uma referência para tentar achar Cristo no texto. E você pode ler ali, Jesus passou por angústia. Aqui é a primeira associação de que de fato o Salmo é messiânico. Ele está passando por angústia. E o nosso Senhor, o nosso Salvador também passou. Lá em Mateus 26, versículos 36 a 38, é quando Jesus estava no Getsêmani, lembra desse texto? Ele chama Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos, ele vai orar, e ele diz lá em Mateus que a minha alma está angustiada até a morte, não é assim que ele fala? E Lucas, ao mostrar essa passagem, Lucas era médico, portanto, ele poderia falar uma linguagem mais clínica, mais adequada. Lucas diz que Jesus suava como que gotas de sangue. Quando ele ora lá no Getsêmani, em Mateus 26, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o que ele está pedindo, o que ele está dizendo, ele clama no dia da sua angústia. Angústia. Você já ficou angustiado alguma vez? É ruim, não é? Parece que você não tem saída. Para onde eu vou? Para onde eu olho? A quem eu busco? A quem eu clamo? Ele pede então por Deus, ele clama para que Deus o livrasse da sua angústia. E ele tem pressa. Versículo 2, a expressão que ele usa no versículo 2 é, ele tem pressa. Dá-te pressa em acudir-me, é o pedido dele. Quem está sofrendo tem pressa, não é verdade? Desejo, esse é o maior desejo de quem sofre. Você lembra do Salmo 70, por exemplo? Lá no Salmo 40 você lê assim, né? Esperei confiantemente no Senhor. Aí lá no Salmo 70 ele já está com pressa, não é assim? Apressa-te, Senhor, em socorrer-me, apressa-te em acudir-me. Quem está em angústia tem pressa. E é o que ele está passando aqui. Portanto, essa é a primeira letra, a sua oração. A segunda parte é a confissão do salmista. Versículos 3 a 11. Veja a confissão que ele vai fazer. Ele clama e agora ele confessa. Versículo 3. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias. E eu me vou secando,
como a erva. Observe, e eu fiz aqui um resumo do que se trata a sua confissão. Ele está confessando o quê? Ele está dizendo o quê para Deus? E esse é o resumo do que nós vamos detalhar daqui a pouco. Ele conta a Deus a sua dor física e emocional. É o resumo aí da sua confissão. Quando nós estamos sofrendo, passando por lutas, por aflições, nós temos que contar, temos que confessar, temos que dizer para Deus, está doendo, não é assim? Está doendo. Senhor, me ajuda, tenha pressa, me socorre, está doendo. Então, o que ele diz aqui, ele vai contar, ele descreve coisas fortes, inclusive. Ele conta a Deus a sua dor física e emocional. Está doendo no corpo e está doendo na alma. Dor física e dor espiritual, dor emocional, né? Talvez quem já passou por uma depressão sabe do que eu estou falando, né? Tem um livro chamado, um livro que fala sobre depressão, que o nome do livro é A Dor na Alma. Dor na Alma. É o nome do livro falando sobre depressão. Então vamos ver aí alguns detalhes sobre a sua confissão. Versículo 3. Ele conta duas verdades inicialmente. Veja aí o verso de número 3. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Duas coisas são ditas aqui. A primeira é sobre a brevidade dos seus dias. Os meus dias passam rapidamente. É como fumaça. Você já viu a fumaça? O pessoal fala que onde há fumaça, há fogo. Não é assim que o pessoal fala? Mas se você enxerga a fumaça, se você vê, a fumaça passa rapidamente. E ele compara assim, são os meus dias, como a fumaça. E quando ele fala dos ossos, a ideia dos ossos aqui provavelmente é febre. Ele estava sentindo febre. Eu ouvi esses dias alguém falando sobre doenças, sobre alguns tipos de doenças que afetam os ossos. São poucas. Nem toda doença chega nos ossos. E o salmista fala que esse daqui chegou. A sua dificuldade chegou. O salmista Davi, por exemplo, acho que o Salmo 32, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha vida é como fumaça, além da febre, além da dor que eu sinto. Os meus ossos parecem uma fornalha. É como se tá calor, né? Tá o verão e a pessoa tá agasalhada, tá com uma coberta, ela não tá bem. Os meus ossos são como uma fornalha. E ele continua dizendo, versículo 4, agora é a sua dor emocional. Verso 4. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Até rimou aí, né? Coração com pão. E coração seco tem a ver com emoção. Quando o seu coração não se alegra, quando as pessoas, a vida não faz sentido para você, coração seco. E eu sempre fiz uma distinção entre viver e existir. Eu acho que você vai concordar comigo, né? Tem pessoas que vivem e tem pessoas que existem. Existe uma diferença clara entre viver e existir. Alguém que está com o coração seco está existindo, não está vivendo. Então ele diz, olha, a minha emoção, o meu emocional está ruim. Eu nem quero comer pão. Se tiver um bolo, quem sabe? Por um bolo a gente se anima aí, né? Entendedores entenderão a frase aqui. Muito bem, versículo 5. Dor física de novo. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer.
ossos apegados à pele. Eu me lembrei de Jó. Lembra de Jó? A história dele? O sofrimento dele? As lutas, as aflições. É como se Jó dissesse assim: Senhor, olha o meu estado, olha como é que eu estou, da planta do pé até ao alto da cabeça, olha como eu estou. Por que o Senhor não me mata logo? O Senhor me mata e já resolve o problema, o sofrimento. E aí tem os amigos, lembra dos amigos? Com amigos daqueles, ninguém precisa de inimigos. Os 3 amigos de Jó vêm, eles ficam uma semana calados, uma semana, e depois eles começam a falar. E quando falam, só falam bobagem. O silêncio não erra. Eu tenho dito, se o que você vai falar não é melhor do que o silêncio, então, fique em silêncio. É simples assim. A sua situação lembra muito Jó, o sofrimento enfrentado. Versículo 6, a comparação que ele cita, ele se compara com algumas aves aqui. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Pelicano e deserto, 2 aves que vivem sozinhas, no isolamento, longe, em cantos separados, desertos. Aliás, você já viu uma coruja de perto? Você já viu uma coruja? Você ficou eu já vi, eu fiquei encarando a coruja. Ela tem aquele olhão assim, não é? Aquele olhão, fica olhando para você. Você pisca, mas ela não vai piscar. Não sei por quê. Tem a coruja lá assim, de repente ela voa. Você fica até com um pouco de medo daquela coruja. Então, são animais que vivem no isolamento, em lugares destruídos. Ele diz assim: eu me sinto como um pelicano e como uma coruja. Me sinto só. Muito bem. Versículo 7. Ele diz que tem agora, olha só, um problema que talvez alguém tenha aqui, né? Insônia. Insônia. Talvez ninguém tenha insônia aqui, né? Veja só o verso 7. Insônia. Não consegue dormir. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Insônia. Alguém que deita e não dorme, porque fica pensando, ruminando. Ele tem problema de insônia. Tem que tomar um calmante aí para dormir, se fosse hoje. Versículo 8. O insulto contínuo dos seus inimigos. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. O insulto, a vergonha. Talvez pessoas dizendo assim: olha só, sua nação foi destruída. O seu povo foi derrotado. A sua cidade, agora as pedras viraram pó. E o seu povo agora é objeto do cativeiro. Inimigos que insultam, que zombam do salmista. Versículos 9 e 10, ele não estava nem comendo e nem bebendo. Novamente, olha só. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. A bebida dele era lágrima. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Versículos 9 e 10. Versículo 11. A brevidade dos seus dias. Olha só. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a erva. O que ele está dizendo aqui no versículo 11 é que o homem é passageiro. Passageiro. O Salmo 39 também vai dizer algo interessante. Ele já usou a figura da fumaça agora há pouco, lembra? A figura da fumaça, e agora ele usa a figura da relva. Do mato que está verde de manhã e à noite seca, está preparado para que alguém venha e toque fogo. Veja o Salmo 39 aí, por favor. Uma semelhança. O Salmo 39 diz uma verdade muito interessante sobre a transitoriedade do homem. Salmo 39, versículos 4 a 6. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim,
E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Essa ideia de amontoar tesouros, lembra do que Jesus falou lá no Novo Testamento? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? Vai para uma outra pessoa que não trabalhou, que não suou a camisa, que não se esforçou. É alguém que amontoa tesouros. Agora veja uma expressão, eu acho interessante, eu estava pensando nessa expressão esses dias. Veja aí o versículo 5, a parte B, 5b. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Isso aqui é interessante, não é? O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Vaidade lá em Eclesiastes é bolha de sabão. Essa ideia do homem firme, eu me lembrei, por exemplo, do que aconteceu recentemente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele estava num jantar, lembra? Aconteceu recentemente, estava num jantar. E ele que abateu o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, abateu o ditador lá do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Dois homens fortes com exércitos, estavam num jantar, quase morre lá. Se a bala acerta, o homem mais poderoso da terra, que conseguiu tirar o Maduro do poder, o Ali Khamenei, que estava no poder desde junho de 89, do poder, e quase morre num jantar. Sem inimigos, aparentemente todo mundo era aliado, vem alguém, consegue passar a segurança, o homem mais poderoso do mundo quase morreu num jantar, depois de ter abatido o Maduro e o Ali Khamenei. Veja, o versículo 5, a parte B, diz que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Mas se o Trump é vaidade, imagina a gente, com todo o aparato de segurança, com o avião que ele tem, com o dinheiro que ele tem. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Destruiu 2 ditadores e quase morreu num jantar, que era só para alimentar o estômago. Pense nisso. Salmo 39, 5b. O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Muito bem. Vamos ver aí a terceira letra. Terceira parte, a crença do salmista. Ele faz uma oração, a oração dos 4 Cs. E agora ele vai mostrar a sua crença. O que ele acredita? Aonde está amparada a sua fé, para que ele ore. Versículo 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixe vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos, olha a palavra cativos aqui, e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a crença do salmista.
A fé do salmista. E eu fiz um resuminho do que nós vamos falar agora. A sua crença está baseado na esperança que ele tem no Deus eterno e restaurador. Qual é a sua crença? Qual é a sua fé? E ele vai responder: eu tenho esperança em Deus que é eterno e restaurador. O meu Deus é eterno, eu creio, e o meu Deus é restaurador. Ele é restaurador porque ele vai ter piedade de Sião. Ele vai se compadecer do pó de Sião. E ele vai se compadecer dos cativos de Sião. Isso é fé. Isso é crença. Isso são valores. Onde está baseada a nossa fé? E quando nós oramos, a nossa oração também é teologia. Sabia disso? Oi? É o Salmo 102. Isso. 102, versículos 12 nós estamos no 12 a 22. Eu dizia que oração também é teologia. Quando você ora, você expressa a sua teologia. Às vezes, hoje eu já diminui um pouco, mas quando alguém ia orar, eu ficava observando se ele era calvinista ou arminiano. Eu ficava observando a teologia dele. Por essa frase aqui é arminiano. Isso aqui é calvinista. Quando faz o seminário, aí fica crítico, sabe? Hoje eu estou tranquilo. Porque ora aí, ora em paz aí. Mas antes eu ficava observando. Porque a sua oração revela a sua teologia. Isso é fato. E o salmista diz assim, como ele está orando, a minha teologia é num Deus eterno, dentre outras coisas, e num Deus que é restaurador. Ele é eterno e ele é restaurador. Vamos ver aqui o texto. Olha só, versículo 12. Ele crê na eternidade de Deus. É o 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Isso aqui é um contraste. Ele disse nos versículos anteriores que ele parece fumaça, não disse? Parece fumaça e parece relva. Aí ele olha para Deus na sua fé, na sua crença, ele diz assim, porém, o Senhor permanece para sempre. Permanecer para sempre, um outro nome que a gente dá para isso é eternidade. Voltando um pouco, Salmo 90, versículo 2. É Moisés que disse, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés está dizendo, Moisés está orando também no Salmo 90, e ele diz assim, eu creio que Deus é eterno. E olha que interessante, Jesus também é eterno. Encontrando Jesus aqui no Salmo 102, lá em João 8, eu queria que você fosse, vale a pena a gente dar uma olhadinha rapidinho lá, vá para João 8, Jesus também diz que é eterno, ele não usa a palavra, mas fica claro a sua eternidade. João 8. Veja a expressão que Jesus usa apontando para a sua eternidade. João 8, versículos 24, 28 e 58. 24. Veja, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Letra maiúscula, está vendo aí? Eu sou. 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou de novo. 58. Veja aí. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou aqui é a mesma expressão lá de Êxodo capítulo 3, quando Deus apareceu na sarça para Moisés. Moisés ele vê a maravilha da sarça, que pega fogo e não se consome. Moisés pergunta, qual é o seu nome? E a resposta é, eu sou. Chegamos em João 8,
E Jesus diz no versículo 24, 28 e 58 a mesmíssima coisa: eu sou. Na tentativa de satisfazer a curiosidade de Moisés, lá em Êxodo 3, ele ainda diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E se você observar, o capítulo vai até o versículo 59. No versículo 59 tem algumas pessoas com pedra na mão, querem apedrejar Jesus. Mas por quê? Porque por qual pecado que querem apedrejar Jesus? Por causa do versículo 28, 24, 28 e 58. Porque ele está dizendo, ele disse 3 vezes que é o mesmo ser de Êxodo 3. E a conclusão é que todo mundo, no versículo 59, diz que todo mundo está com pedra na mão, quer apedrejar, porque ou isso é verdade ou isso é blasfêmia. E eles optam pela opção da blasfêmia e querem apedrejá-lo. Voltando para o Salmo 102, ele diz assim: a minha crença é no Deus eterno. A memória do teu nome é de geração em geração. Qual é a idade de Deus? Não tem idade. Ele não está preso ao cronos, à cronologia. Nós que estamos presos ao cronos, quando nós usamos a palavra tempo, para nós é cronos, para Deus é kairos. É o tempo de Deus. O que mais que ele crê? A gente vai acelerar um pouco aqui, porque é tão rico aqui, né, só nessa oração. Versículos 13 e 14, ele crê na restauração de Israel. Versículo 13, ele diz que o Senhor vai ter piedade de Sião. Versículo 14, vai ajudar o povo lá a restaurar o pó, as pedras de Sião. Versículos 15 a 22, o resultado dessa restauração. Veja o resultado. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião. E olha só, o Senhor edificou a Sião. Ele já conta com a cidade restaurada. Mas a cidade não está restaurada. A cidade, na verdade, é um montão de pedras. Ele já conta, porque o Senhor edificou a Sião. Ele já conta com a construção, porque ele crê num Deus que é eterno, que é Senhor, que é restaurador. Apareceu na sua glória, versículo 16. Atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. O que é desdenhar? O que é? Desprezar. Então, olha só, Deus não desdenhou ou desprezou a oração do desamparado, e como ele coloca no início lá, a oração do aflito. Deus não desdenha, ele não despreza a nossa oração. Versículo 17, ele diz isso, né? Atendeu a oração do desamparado. Seguindo mais um pouco aqui na sua crença ainda, então olha só as expressões que ele usa. Versículos 18 a 22. O que Deus vai fazer pelo povo vai servir de testemunho para as gerações futuras. Veja aí, verso 18. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Um povo que ainda não existe. Essa expressão, palavra povo aqui do versículo 18, é por conta daquilo que Deus havia falado para Abrão. Lá em Gênesis capítulo 12, lembra? Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias aqui é o povo, um povo que ainda há de ser criado para louvar a Deus. Versículo 19. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Olha a expressão, versículo 19. Céus,
A ideia de céus é a seguinte: é como se Deus olhasse para baixo, ele se inclina para nos ver aqui, os mortais, os finitos, os aflitos, aqueles que têm queixumes, usando a expressão do próprio salmista. Deus habita no céu em luz inacessível. Versículo 20, diz que Deus ouviu o gemido. A palavra gemido é a mesma palavra de Êxodo 3. Quando o povo estava lá sob a opressão dos egípcios, o texto diz, Moisés escreve que Deus ouviu o gemido do seu povo e veio para libertá-los através de Moisés. Então, Êxodo 3, Salmo 102, o Deus de Êxodo 3 e do Salmo 102 é o Deus que ouve o gemido, o clamor do seu povo. Versículos 21 e 22, Sião, uma palavra interessante aqui, Sião é onde o templo foi construído, uma referência religiosa, e a ideia de que os povos iriam até Jerusalém, até Sião, para louvar a Deus. Lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá não fez isso? Viajou muitos quilômetros para ir até Jerusalém, impressionado com aquilo que disseram para ela, e quando ela chega lá, ela diz assim: na verdade não era nem a metade, não era a metade daquilo que me contaram. Sião como referência, o monte Sião. Lembra o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. A ideia de o nome de Deus sendo anunciado. E a última coisa aqui, uma oração, depois você faz a sua oração, a oração dos 4 Cs, você faz depois aí, na sua casa. A última parte, a quarta, é a confiança do salmista. Confiança. Daqui a pouco a gente vai recapitular os 8 Cs. 4 para quem está aqui, 4 para quem está em casa, a gente vai recapitular os 8 Cs, se eu lembrar ainda. Veja aí, versículo de 23 a 28, nós resumimos na letra C de confiança. Ele ora e agora ele confia em Deus. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Veja a palavra no versículo 28, seguros, que pode ser entendida por confiança. Ele diz que os filhos de Deus estão seguros. Os filhos de Deus podem confiar. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Veja aí o resumo da sua confiança. Está firmada na sua segurança na imutabilidade de Deus. Ele já falou que Deus é eterno, que Deus é restaurador, e agora ele diz que Deus é imutável. Nós somos mutáveis. Nós mudamos. Nós temos uma opinião hoje e amanhã podemos mudar, não é assim? Porque por um aprendizado, por alguma coisa errada que nos ensinaram, nós somos mutáveis, mas Deus é imutável em seu ser. Acho que é lá em Malaquias que ele diz assim, olha, falando sobre o povo de Israel, né? É porque eu não mudo que vocês não são destruídos. É porque eu não mudo que vocês não são destruídos. Então, nós somos mutáveis, Deus é imutável. Eu lembrei de um versículo, se der tempo eu vou citar um versículo que a gente vai mudar a nossa opinião sobre ele como ilustração. Me lembrem no final se
se der tempo aqui, de um versículo para mostrar como a gente é mutável. Veja aí rapidinho em que consiste a sua confiança. Versículos 23 e 24, o pensamento causado pela dor. Ele tem um pensamento aqui a princípio estranho, baseado na sua dor. Ele diz que ele pensou que Deus ia abreviar os seus dias, e ele pensou que ia morrer na metade dos dias. É possível isso? Ó a pergunta que eu fiz ali, ó. É possível morrer antes, 3 pontinhos, do tempo? É possível? Mas olha o entendimento dele. Eu pensei, Deus me abateu, tirou a minha força e me abreviou os dias. Eu pensei que Deus ia me levar na metade dos meus dias. Vamos supor, se ele tivesse 60 anos, eu pensei que Deus ia me levar com 30. É possível morrer antes? A resposta que nós damos para essa pergunta é não. Só quem morre na véspera lá, quem é que morre na véspera? É o peru de Natal, não é assim? Aquela piadinha que a gente escuta todo ano lá. Esse daí morre na véspera. É o peru de Natal. Daqui a pouco vai ser Natal, viu? Quando vocês abrirem os olhos aí, vai ser Natal novamente. Agora, o Salmo 139:16, é Davi quem diz, que o Senhor me conheceu, o Senhor me formou de forma maravilhosa e assombrosa, e no teu livro estão escritos todos os meus dias, do começo ao fim. Todos os meus dias estão escritos e determinados. Então não se morre na metade dos dias. Como é que ele fala isso então? Ele fala baseado na sua dor. Quando a gente está com dor, aflito, fazendo queixume, angustiado, a gente tem uns pensamentos aí meio, desculpem a expressão, pancado da cabeça. É ou não é? Por exemplo, o Salmo 116, acho que é o versículo 10, ele disse assim, ó, ele estava sofrendo, e ele disse, eu disse na minha angústia, todo homem é mentiroso. Ele generalizou e disse que todo mundo é mentiroso. Não é que todo mundo é mentiroso. A angústia no qual eu estou vivendo me faz tirar essa conclusão. Quando nós não estamos no melhor das nossas faculdades mentais, a gente fala umas bobagens, fala umas besteiras. Então, calma, você não vai morrer na metade dos dias. É melhor você focar e voltar para o quarto C, da confiança, estar seguro no Senhor. Muito bem. Versículos 25 a 27, nós já vimos aqui, eu queria ler novamente, esses versículos são aplicados a Cristo no Novo Testamento. Portanto, é um salmo messiânico, o nosso Senhor, o nosso Mestre, também enfrentou angústias. Olha só, nós já lemos Hebreus 1, de 10 a 12, agora eu vou fazer o caminho contrário, eu vou ler de 25 a 27, e o texto lá de Hebreus está literalmente escrito isso. Olha só, esse texto é aplicado a Jesus. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra. Lembra de Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em tempos remotos. Depois, e os céus são obra das tuas mãos. Eu lembrei de uma frase que ele fala para Jó, né? Que Jó queria uma audiência com Deus, e aí Deus faz uma pergunta para Jó. E Deus pergunta, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava? E a resposta é, eu não estava. Eu não existia. 26, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste. Como roupas os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Essa ideia de os teus anos, lá em Daniel capítulo 7, Deus é chamado de o ancião de dias. Daniel 7, ele é o ancião de dias. Por quê? Porque os teus anos jamais terão fim. E no versículo 26 e 27, você tem aí, ele mostra um contraste entre a criação e o Criador. A criação envelhece, o Criador jamais.
É o que ele diz. E no 28, a nossa segurança está em Deus ou está em Jesus? Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Muito bem. Esta é a explicação do Salmo 102. A oração de um homem aflito. Vamos ver se vocês ainda lembram. Os 4 Cs. Vamos lá. Primeiro, clamor, confissão, crença, confiança. E os de casa? Para quem está em casa, curta, comente, compartilhe e compareça. 8 Cs. Toda a minha massa cinzenta foi embora depois de hoje, dessa labuta no estudo bíblico. Muito bem. Rapidinho aqui, só citando, né? O que esse texto tem a ver conosco. Eu vou só ler as 4 lições aqui, que tem tudo a ver com a nossa vida. Primeira, nós podemos clamar a Deus no meio da angústia, como fez o salmista. Segundo, podemos confessar o que estamos passando, certo? Você pode falar para Deus. Você pode dizer para Deus que está doendo e que você precisa da ajuda e do auxílio do Senhor. Conte para Deus o que você está passando. Paulo fala em uma das suas cartas, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Número 3, crer que Deus é a nossa esperança. A nossa crença é num Deus eterno, restaurador, criador de todas as coisas. E número 4, confiar que estamos seguros nas mãos de Deus. Nós cantamos um hino, né? Que segurança, não é assim? Que segurança tenho em Jesus, só nele gozo, paz, vida e luz. Estamos seguros nas mãos do nosso Deus. É isso. Alguma pergunta, algum comentário? Gravaram aí os 4 Cs? Gravaram? Gravem os 4 e mais os 4 de quem está em casa. É isso. Deixa eu só... eu falei que querem saber o versículo? Vamos lá. Isaías 41. Isaías 41, 6. Olha que bonito, mas você vai mudar. Lembra que o homem é mutável e Deus é imutável. Olha que bonito Isaías 41, 6. Moto da SAF. Moto de alguma sociedade. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Bonito, não é? Versículo encorajador. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. O problema é que essas palavras estão sendo ditas por 2 artífices. 2 homens que estão construindo uma imagem de madeira. Essas palavras são ditas por um homem que diz ao outro, vamos lá, seja forte, estou te ajudando, seja forte, para construir a sua imagem de idolatria. Percebe? Se você tirar o versículo do contexto, você diz bobagem. E geralmente a gente vê esse versículo com muita afeição, com muito apreço. Se você lê só ele isoladamente, parece um versículo, a gente lembra até de Josué, não é assim? Ser forte e corajoso, lá o texto de Josué. Mas aqui são 2 idólatras, um incentivando o outro para construir um ídolo de madeira, que vai afrontar a Deus. Seja forte no seu trabalho de idolatria. É o que o texto está dizendo. Então, o homem é mutável. Esse versículo é bonito sozinho, mas Deus é imutável, segundo o Salmo 102.